Bom dia! Mais uma vez aqui com você para tratarmos do assunto família. Estamos ainda naquela série de palavras sobre pais negligentes e filhos doentes e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a questão de gerando psicopatas no meio da família. É muito sério o que nós estamos vivendo, é muito comum, infelizmente, né, o que está acontecendo. Cada vez mais a gente tem sido surpreendido, né, de alguma forma, porque, digo surpreendido porque apesar de ser comum, praticamente comum o que está acontecendo, né, digo comum em relação à frequência que está cada vez maior, mas nunca será comum as nossas emoções de assistir algo como nós assistimos essa semana que passou, um rapaz de 18 anos entrar numa creche com um facão e matar violentamente 3 crianças inocentes com menos de 2 anos, 2 professoras, e a gente fica se perguntando o que pode ter acontecido com esse rapaz, né, com esse jovem de 18 anos, para fazer uma crueldade dessa. E realmente eu mesmo sendo psicóloga, trabalhando há 30 anos, né, com as pessoas, já passei por psicoterapia, psicanálise, não digo a você, fico chocada, fico realmente incomodada quando assisto uma coisa dessa e fico me questionando os nossos valores, os valores da nossa sociedade, os valores de famílias e o que está acontecendo, porque parece que nós estamos formando uma sociedade de psicopatas e isso é algo terrível, porque você já imaginou, um pai, uma mãe sai, deixa sua criança pequena, um bebê numa escola, numa creche e de repente tem a notícia de que uma pessoa, né, uma pessoa completamente maluca, né, entra lá e mata todo mundo e você então vai lá pegar a sua criança morta. Imagina que situação. E eu quero aproveitar aqui para dar os meus pesos para você, pai e mãe, que passou por essa situação, para os diretores dessa escola, para os professores, porque realmente eu sei que foi algo muito difícil, muito doído e doeu no meu coração também, pode ter certeza. Eu, como uma pessoa cristã, elevei aos céus as minhas orações a favor dessas famílias, a favor da sua dor, porque eu sei que não é fácil, né, a favor do alívio, né, da sua dor, melhor dizendo. E eu queria que nós pensássemos um pouco sobre família. Esse canal, ele fala família e seus desafios. Sabemos que é um grande desafio formar uma família hoje, mas o que eu quero voltar aqui a atenção é que realmente nós precisamos ter cuidado, porque nós somos responsáveis sim. Como já disse em outros vídeos, existem pesquisas, existem estudos que mostram que a fonte da saúde mental ou da doença mental começa na família, vem da família. A família é responsável por gerar pessoas saudáveis mentalmente e gerar pessoas doentes. Então, assim, é muito importante, pais, que você observe seus filhos, o que você está fazendo com a sua vida, o que você está fazendo com a vida dos filhos, o que está acontecendo. Por exemplo, a psicopatia, né? A gente não sabe de maiores dados a respeito desse moço, mas com certeza deve ser uma pessoa psicopata, né? E o que a gente pode, como a gente pode gerar um psicopata dentro de casa? Isso é possível, a gente está gerando alguém que vai se tornar um psicopata? Infelizmente, nós não temos ainda, né, como detectar a psicopatia de uma forma rápida e fácil. É um dos diagnósticos mais difíceis de serem feitos. Mas eu queria deixar aqui algumas dicas, né? Algumas observações para que a gente possa tomar mais cuidado. Por exemplo, existe comprovações de que a psicopatia, ela tem sim alguns dados, né? Algumas heranças biológicas, genéticas, mas a pessoa pode ter alguma herança genética e nunca vir a desenvolver um comportamento psicopático. O fator que vai desencadear, o fator que vai gerar, né, a crise está muito ligado ao quê? Ao meio ambiente, aonde essa pessoa está sendo criada, aonde essa pessoa está sendo gerada. É comprovado que traumas emocionais, como violências domésticas, abusos sexuais, filhos de alcoólatras, pessoas que passam, né, por humilhações terríveis, pessoas que são abandonadas, negligenciadas na infância, elas têm uma tendência maior, né, de virar um psicopata. Eu digo virar, né, porque talvez ela já tenha organicamente aquilo ali, mas desencadear uma crise e ter um surto, né, psicopático. Então isso é muito sério. Então nós como pais precisamos observar. Às vezes a gente não presta atenção, ou geralmente algumas
algumas dicas importantes. A criança, ela tem dificuldade, a criança que já tem uma tendência à psicopatia, ela tem uma dificuldade de se socializar. Geralmente ela não se socializa muito bem. E quando se socializa, ela não respeita regras, ela tem muita dificuldade de respeitar regras, ela tem muita dificuldade de ter empatia, se colocar no lugar do outro, nunca sente culpa de nada, sempre o outro é que é culpado, tem muita dificuldade, né, de ter culpa, porque ela geralmente é muito fria nas suas emoções, não forma vínculos afetivos, né? Às vezes ela pode até se apaixonar, entre aspas, né? Mas sempre com aquele propósito de satisfazer o quê? Os seus anseios, é aquela paixão que o outro vai satisfazer os meus anseios. Então, os relacionamentos, né, com o psicopata, ele é egoísta, né? Ele sempre está querendo que as pessoas o satisfaçam. Tem como característica a manipulação. São extremamente manipuladores. A maioria das vezes são inteligentes, né? São sagazes. Eles, geralmente, eles fazem, né? Planos, até de matar mesmo, planejamentos, assim, caladinho, e ninguém percebe, né? Então, assim, os pais têm que estar atentos para essa criança, né, traumática, para essa criança que está sofrendo bullying na escola, sofrendo bullying às vezes em casa, abandono, abusos. E uma das características também que é muito séria é que geralmente a criança, ela se torna uma criança má, ela, principalmente com os animais, ela costuma judiar dos animais. E às vezes também ela pode ser uma pessoa apática, ela pode tornar uma pessoa tipo quietona, apática, né? Segundo algumas coisas que eu ouvi, não sei se são verdadeiras, mas ouvi da mídia, do jornalismo, né? Que esse rapaz que matou essas crianças, ele era bem apático, ele era quietão, fechado, mas parece que judiava de animais. Não sei se esse dado é verdadeiro, foi o que eu ouvi da mídia, né? Não sei, mas uma coisa é certa, ele tinha algum problema, né, muito sério com ele, que não nasceu no dia do crime, né? Com certeza já nasceu bem antes. Então a gente precisa estar atento, precisamos ver o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. A gente tem visto aí absurdos que estão acontecendo, de mães que espancam os filhos até matar, de mãe que permite que o padrasto bata no filho até matar, de mães que colaboram com o abuso sexual dos filhos quando elas mesmas não abusam, de pais que são abusadores sexuais, violentos, agressivos, que batem no filho, que espanca os filhos e às vezes espanca a mãe na frente dos filhos. Então toda aquela violência doméstica dentro de casa. E aquela criança que já começa sendo criada num ambiente hostil, de bullying, de rejeição, de abandono, né? Então ela vai desenvolvendo dentro de si um sentimento de revolta, de ódio, de rancor, de mágoa. Se ela já tem uma predisposição orgânica para desenvolver uma psicopatia, vai ser questão de tempo e de hora para que ela tenha um surto, né? Então nós precisamos estarmos atentos. Como eu disse num vídeo anterior, a criança precisa ser amada, a criança precisa ser bem tratada, nós precisamos dar o amor fundamental, nós precisamos cuidar, nós precisamos observar, prestar atenção. Um outro fator também que a gente tem percebido que tem, não sei se chega a um ponto de uma psicopatia, mas a gente tem percebido que tem influenciado muito jovem, são os videogames violentos, são os desenhos violentos, agressivos. Tem desenhos aí, tem videogame que quem ganha o jogo, quem matar mais pessoas, quem matar idosos, quem matar uma grávida ganha mais pontos. Isso é um absurdo. Como que um pai e uma mãe deixam um filho pequeno começar a fazer um jogo desse, que ele vai ser vencedor se ele matar mais gente, e ele vai se acostumando ali, a criança e até mais ou menos adolescente, ele não tem muita diferenciação a nível cerebral do real e da fantasia, então ele vai misturando realidade com fantasia e também muito tempo na tela assistindo filmes de terror, filmes violentos, filmes agressivos. Eu não estou dizendo que isso é a causa da psicopatia, mas eu estou dizendo que é um dos fatores que também ajuda a pessoa a ficar perturbado. Uma pessoa que assiste tudo isso, fica 24 horas fazendo esse tipo de jogo, você acha que a mente dele fica em paz? Fica em calma? Lógico que não fica. Teve um período que eu fiz um estudo, né, sobre videogame, sobre esses jogos, e eu assisti, eu participei de alguns jogos para que eu pudesse entender melhor o que acontecia. Sinceramente, eu quase não dormi à noite. Eu fiquei mal. E olha que eu sou uma pessoa adulta, né? Imagina uma criança, imagina um adolescente. Então, infelizmente, nós temos tido pais muito negligentes, pais que não estão nem aí para os seus filhos, são egoístas,
egoístas, são pais que querem só cuidar de si mesmo, tem filhos, não sei para que tem filho, não sei para quê, porque se você não quer cuidar do seu filho, se você não ama seu filho, se você não tem tempo para ele, não tenha filhos, não tenha filhos. Para que ter filhos para fazer isso? Então nós estamos aí, né, gerando uma turma, né, de irresponsável, descomprometida com a verdade, né, pessoas egoístas, mesquinhas e, infelizmente, pior do que isso, nós estamos gerando uma sociedade de pessoas psicopatas. E cada dia mais a gente tem deparado com situações como essa aí, né? Não é a primeira vez que nós passamos por isso, aqui no Brasil mesmo, fora do Brasil, constantemente nós estamos aí vendo as mídias anunciando esses crimes horrendos como aconteceu aqui no Brasil na semana passada, e nós precisamos nos atentar, que possamos ter mais cuidado na criação dos nossos filhos, com a saúde mental dos nossos filhos, com a saúde mental da nossa família. Vamos dar o nosso melhor, vamos fazer o nosso melhor. Nós precisamos pensar nisso. Quanta responsabilidade temos enquanto os pais, né, de estar ajudando, né, os nossos filhos a serem educados, a estabelecerem limite, a ter, né, responsabilidade por seus atos, a ter responsabilidade, né, em machucar o outro, a sentir a dor do outro, a amar as pessoas. Nós podemos fazer isso, são valores importantes, e principalmente que nós possamos, né, ajudar que nossos filhos não tenham, né, esses quadros tão terríveis de espancamentos, violências, abusos, porque com certeza isso vai pesar fortemente na personalidade dele. E se ele tem alguma disposição, como eu já disse, orgânica, ele pode sim desenvolver uma psicopatia. E é muito triste ser mãe ou pai de um psicopata. Imagina também esta família, os pais, né, desse jovem ou de outros jovens que se enveredam pelo crime através da psicopatia. Não deve ser fácil também, né? Então vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos ter responsabilidade, porque nós podemos dar melhor do que nós podemos dar o nosso melhor, ok? Que Deus abençoe você e sua casa, sua família. Que esse mês, né, o mês de maio, que é considerado o mês da família, possa ser um mês de reflexão para pensarmos o que estamos vivendo e fazendo dentro das nossas casas. Que tipo de pessoas estamos gerando. Estamos contribuindo com saúde mental ou com doença mental. Ok? Muito obrigada pela sua atenção. Esteja conosco aí, permaneça assistindo o canal, outros vídeos, e com certeza vai colaborar, vai ajudar você e outras pessoas. Muito obrigada.